2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. A palavra do Senhor nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Você pode ler isso comigo nessa noite, amém? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode colocar a mão sobre o teu coração, vamos orar. Senhor, a tua palavra é viva, poderosa, eficaz. Pedimos nessa noite que o teu Espírito ministre ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, toda palavra, Senhor, que chegar ao nosso coração, através do teu Espírito Santo, ela venha produzir frutos na nossa vida. Mas eu peço ao Senhor nessa noite que o Senhor pegue a nossa mente, pegue os nossos ouvidos e Deus, deixe eles completamente exclusivo para o Senhor. Deus, se alguém quiser conversar com a gente, se algo quiser distrair a gente, se algum falatório chegar aos nossos ouvidos, Deus, que o nosso coração, a nossa mente esteja completamente exclusiva ao Senhor nessa noite, para que nada de distração venha sobre nós. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Que a palavra do Senhor produza no teu coração frutos. E frutos de arrependimento, frutos de alegria, frutos de vida, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre recomeço. Como a palavra de Deus, ela se expressa na nossa vida, no ambiente de recomeçar. O Senhor é Deus de recomeço. Você crê nisso, irmão? Que o Senhor é Deus de recomeço? Esses dias eu fiquei muito impactado na palavra de Deus, quando eu estava lendo sobre a história da viúva de Naim. A viúva de Naim, ela estava indo sepultar o seu filho, né? Ela estava indo ali, e era muito difícil para uma viúva, era muito difícil no contexto bíblico, na verdade, para uma mulher. A mulher, ela não era contada, a mulher, ela não era vista, né? Aqui fala na multiplicação do texto que nós lemos, na multiplicação dos pães, fala sobre que haviam 5.000 homens. Mas cadê as mulheres? É porque as mulheres não eram contadas, elas não eram vistas, nem como as crianças. Então, ao invés da gente pensar que 5.000 pessoas comeram naquele dia da multiplicação, a gente pode triplicar isso, quadruplicar talvez, porque as crianças e as mulheres não foram contadas no meio desses 5.000. Então, o milagre da multiplicação é muito maior do que nós podemos pensar. Então, ser uma mulher viúva era um decreto também de morte sobre ela. Por quê? Porque se ela era viúva, ela não tem quem responda por ela. Ela não vai ter mais ninguém que a ajude, que respalde. Se um filho, e era autorizado também, que talvez um irmão do marido pudesse acolhê-la, para que ela não ficasse de uma forma tão abandonada, né? A lei permitia que um cunhado, que o marido, né, o irmão do marido, pudesse se casar com ela, para que ela não ficasse nessa condição. E a Bíblia, ao longo da Bíblia, a gente vai perceber, nesse texto em especial da viúva de Naim, falando dessa mulher, que o filho dela, que também era alguém que poderia respaldá-la, porque o filho sempre guardava pela mãe, o filho agora não deixaria a mãe passar necessidade, responderia por ela, mas essa viúva também perde o filho. Essa viúva também, além de perder o marido, ela também agora perde o seu filho único. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele está subindo a Naim, porque Naim é nas montanhas.
Naim é um lugar de difícil acesso, mas Jesus ele vai até lá porque ele sabe que lá tem uma mulher necessitando de uma intervenção do alto. O Senhor vai até Naim exclusivamente porque ele sabe que ali em Naim tem alguém que precisa de um recomeço. O Senhor é Deus de recomeço, e esse mesmo Jesus está aqui nessa noite. A palavra de Deus diz então que Jesus sobe e uma multidão sobe com ele. E quando ele chega a Naim, essa multidão, ela se depara com uma outra multidão. Tem a multidão do enterro e tem a multidão da vida. Tem a multidão do desespero, que está junto levando o menino num caixão, mas tem o dono da vida que está chegando ali nas portas da cidade. E esse encontro foi justamente nas portas da cidade, porque o cemitério ficava do lado de fora. O cemitério ficava do lado de fora, e nesse espaço do lado de fora, o Senhor está levando, essa viúva está levando o seu filho para sepultar. E o Senhor interviu sobre aquele ambiente. Você pode dizer ao Senhor nessa noite, que o Senhor, Ele é Deus que pode transformar a nossa realidade. Você pode nessa noite entender com o teu coração que o Senhor é Deus que pode mudar a tua história nessa noite. O Senhor é Deus que te visita nessa noite, nesse lugar. O Senhor é Deus que Ele abre os céus e Ele ouve o teu clamor, o teu gemido, e Ele desce para trazer livramento poderoso sobre a tua vida. Amém, queridos? O Senhor é Deus que está no nosso meio e Ele olha para nós. E eu creio num Deus de trazer recomeços poderosos sobre a nossa vida. E o recomeçar, então, é uma experiência do nosso Deus. A palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O texto vai falar que Jesus, ele chega e ele toca no caixão, e o menino é levantado. O Senhor diz uma ordem: levanta-te. O menino ressuscita. Eu profetizo, irmão, ressuscitação, ressurreição do céu sobre a tua história, sobre a sua vida, sobre aquilo que está morto em nós, para a glória do nome do Senhor. Você crê nisso? Amém, irmãos? Eu quero nessa noite pensar com você sobre o que Paulo, sobre o que Paulo fala sobre uma nova criatura em Cristo. O texto que nós lemos fala que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, e as coisas velhas, elas ficam para trás, e o Senhor faz nova todas as coisas. Mas infelizmente, muitas pessoas já confessaram a Cristo, muitas vezes confessam a Cristo, mas elas não passam por uma mudança. Elas confessam a Cristo, mas elas não passam por um recomeço, Eu estava ouvindo o testemunho de um pastor esses dias, falando de algo poderoso que o Senhor está fazendo na Índia. E por se tratar de um país que há muitos deuses, as pessoas têm muitos deuses, elas adoram muitos deuses, E quando alguém se converte na Índia, e ele estava falando de um avivamento que está acontecendo na Índia, de um crescimento exponencial que o Senhor está realizando naquele lugar. Mas quando uma pessoa, ela se decide por Cristo, ela tem que estar muito certa daquilo que ela está fazendo. Por quê? Porque não é apenas levantar sua mão, porque o Evangelho vai trazer para ela alguns níveis de renúncia, muito, muito grande. E ela vai precisar abrir mão de todos os seus deuses. Ela vai precisar renunciar, porque é muito perigoso, ele estava dizendo, é muito perigoso ela aceitar Jesus, e Jesus ser mais um Deus para ela junto com os outros. Mas quando ela aceita Jesus, a Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, o nível de renúncia dela é muito grande, porque
ela está renunciando todos os outros deuses e dizendo: Senhor, Tu és suficiente na minha vida. Tu és exclusivo na minha vida. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. E a partir de então, o Senhor começa a fazer na vida dela novas coisas. E como ela renunciou, e ela pode, por conta de perseguições, por conta de lutas, ela pode perder até mesmo a sua vida, por conta da escolha do Evangelho. Ele estava dizendo que quando uma pessoa, ela verdadeiramente se decide por Cristo na Índia, ela verdadeiramente, ela se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque ela renunciou todas as demais coisas, todas as outras coisas. Ela não fez uma adesão de Cristo na sua vida. Ela renuncia todas as outras. E ela diz: Senhor, a partir de agora, eu estou em Cristo. E por que eu estou em Cristo? Eu sou nova criatura em Jesus. O texto lido diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero falar nessa noite ainda sobre algumas atitudes para que a gente viva esse recomeço de Deus, né? Para que a gente viva recomeços de Deus. Se nós estamos dizendo aqui que o Senhor é especialista em trazer recomeços sobre a nossa vida, se nós estamos dizendo aqui que o Senhor, Ele pode transformar as nossas realidades, que atitudes então nós precisamos fazer? Que atitudes então nós precisamos ter? Acredito que a primeira coisa que nós precisamos ter de atitude para viver os recomeços do Senhor é reconhecer que nós necessitamos de mudança. O reconhecer que precisamos de mudança. Entenda isso comigo. O agir do Senhor, Ele só vem sobre nós quando nós reconhecemos que precisamos dEle. A palavra de Deus vai dizer, Lucas capítulo 15, contando a parábola do filho pródigo, que quando o filho pródigo está naquele ambiente que necessita muito de recomeço, a Bíblia vai dizer que, caindo ele em si, ele se dá conta da necessidade, que ele precisa voltar para casa, que ele precisa reconciliar com o seu pai, e que ele precisa, que o pai vai trazer um recomeço sobre a vida dele. A gente não muda se a gente não reconhecer que precisamos de mudança. A gente não vai ter a vida transformada e viver os recomeços de Deus se a gente não entender, se a gente não expressar, se a gente não dizer: Deus, eu preciso realmente de mudança. Às vezes a gente se dá conta, eu não sei se você já foi no médico, e o médico disse para você, te dando uma receita, te dando uma dieta, dizendo: olha, você precisa mudar, sua alimentação precisa mudar, seu estilo de vida precisa mudar. E talvez você saiu dali e você falou assim: esse médico está doido, o médico não sabe da minha rotina, ele não conhece a minha história, ele não sabe de que eu preciso, né? E entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E por que não mudou? Porque em nós não houve uma necessidade de mudança. Nós achamos que era loucura dele, era maluquice o que ele estava dizendo. Nós só entendemos o quanto precisamos do Senhor quando de fato nós caímos em si. E quem vai fazer essa ação poderosa em nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Para que a gente viva então recomeços na nossa vida, nós precisamos reconhecer que precisamos de mudança. Quantas e quantas vezes dentro de um casamento a gente está ali conversando e ali a gente está falando, o outro está dizendo para a gente: você precisa mudar, isso não está legal, isso está me ferindo, isso está machucando, essa atitude sua não está boa, não está legal, né?
E se nós não entendermos, de fato, eu preciso mudar, a gente vai continuar ferindo, a gente vai continuar magoando e ferindo outras pessoas também. Então, a necessidade de mudança ela é a necessidade, o reconhecimento, aliás, da necessidade de mudança, ela é uma aliada muito poderosa para alguém que está vivendo e desejando viver o recomeço de Deus. Muitas vezes o Senhor quis mudar Israel, e a atitude que Israel fez é rasgar o coração, é dizer, ao invés de desculpas, é rasgar o coração e se arrepender. Ao invés de dizer, não é bem assim, é rasgar o coração e se arrepender na presença de Deus. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando? Amém? A segunda coisa que me chama a atenção, a segunda atitude, porque uma pessoa doente que não reconhece a sua doença, corre risco de morrer. A segunda atitude não é apenas entender que precisa, mas estar aberto às mudanças. Olha o que Filipenses, você está com a sua Bíblia aí? Por favor, acompanhe comigo. Filipenses capítulo 3, do verso 7 ao verso 8. Amém? Do verso 7 ao verso 8. Pode ligar um pouquinho mais as luzes? Eu não estou vendo as pessoas. Pode ligar mais um pouquinho as luzes para mim, por favor? Filipenses capítulo 3, verso 7 a 8. Você encontrou aí? Amém? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as demais coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Para Paulo ser transformado, para Saulo ser transformado em Paulo, ele teve que estar aberto ao recomeço. Ele teve que pegar aquilo que para ele antes era algo muito nobre e considerar aquilo como perda, para que Cristo pudesse se manifestar na vida dele. Saulo era um perseguidor da igreja, agora Paulo é um apaixonado pela igreja do Senhor. Nós temos que buscar, dia após dia, alinhar a nossa vida à vontade de Deus, para que a gente viva os recomeços do Pai. Nós vamos então precisar alinhar a nossa vida à vontade de Deus, para que o Senhor, para que a gente não considere o lucro, a perda como lucro na nossa vida. Paulo vai dizer, Senhor, depois do encontro que eu tive contigo, aquilo que eu considero de muito importante, já não tem mais valor na minha vida. Aquilo que eu considerava não abrir mão de nada, hoje eu considero que só o Senhor satisfaz a minha alma, só o Senhor satisfaz o meu coração. A segunda atitude, então, que a gente está aprendendo nessa noite, irmãos, é pensar, então, que Paulo é alguém aberto a mudanças. A gente percebe isso claramente no texto bíblico, que quando ele tem um encontro com Cristo, ele vai para a casa de Ananias, ele vai para o ambiente, aliás, para a casa na rua direita, e Ananias que vai orar por ele. Mas Paulo está aberto. O Senhor deixa ele cego, permite que ele fique cego um período, para trazer quebrantamento em nosso coração. Eu estava dizendo hoje de manhã, porque a palavra de Deus vai dizer para que a gente se alegre na tribulação e na luta. Por quê? Porque na tribulação e na luta o nosso coração também é quebrantado. A gente fica mais aberto às mudanças. O Senhor permite tempos difíceis para que a gente esteja mais aberto. O Senhor vai permitir algumas portas fechando. Para quê?
para que você reconheça, para que eu reconheça que precisamos de mudança. O Senhor vai permitir muitas vezes que o céu esteja fechado, entenda isso, que o céu não esteja aberto, não flui com tanta facilidade. Por quê? Para que a gente reconheça, precisamos de mudança urgente na nossa vida, precisamos de mudança urgente na nossa casa, precisamos de mudança urgente na nossa igreja, precisamos, para que a gente entenda. E quando a gente entende isso, o nosso coração vai estar mais aberto, mais quebrantado, mais sensível à direção do Espírito. Alinhar a nossa vida à vontade de Deus significa abrir mão daquilo que a gente considera como muito especial, para que a vontade dele prevaleça na nossa vida. A terceira atitude que me ensina, que fala comigo a respeito disso, de viver o novo de Deus e de passar por esse processo de recomeço, é estar disposto a mudar. Porque depois que a gente ouve que precisa de mudança, a gente vai precisar estar disposto à mudança. Irmãos, mudança é muito difícil, sim ou não? Sim ou não? Eu não sei você, mas nesse período de jejum, eu abri mão do café da manhã. E aí a rotina muda, né? A rotina dá uma mudada. Por quê? Porque você tem como rotina acordar, tomar o seu café, sentar na mesa. Quando você tira algo da sua rotina, ou você acrescenta algo à sua rotina, é muito difícil. Alguns livros vão dizer que para que a gente consiga mudar um hábito na nossa vida, é necessário mais de quase um mês. Se você então decide caminhar, vamos supor que você decide caminhar, ir para a academia, né? E você fala assim, não, eu vou começar a academia. Você só pode considerar que você colocou aquilo como um hábito na tua vida, se você for caminhando e você for religioso naquilo, não abrir mão daquilo de jeito nenhum, e durante 21 dias para 30 dias, você levar isso muito a sério. Pronto, isso aqui é considerado um hábito que você está fazendo. Porque é muito difícil mudar. É muito difícil a gente considerar que precisa de mudança. É muito difícil quando a gente, mesmo depois que consideramos que precisamos de mudança, é muito difícil mudar. Eu lembro uma vez que nós saíamos toda terça-feira para as ruas em Caxias para evangelizar moradores de rua, usuários de droga. E a gente sentava, né, para evangelizar, levava comida. E quando a gente chegava no ambiente, era unânime. Tinha muito ali, muito pessoas desviadas, muitas pessoas que conheciam a palavra. E parecia até contraditório perguntar para eles, você quer mudar? Que eles desejam mudar. Você deseja ir para sua casa? O que eu mais quero? E às vezes eles ficam até agressivos com essa pergunta, porque de fato é uma pergunta boba. Dizendo, você quer mudança? Eles querem mudança. Eu quero sair dessa vida. Eu não quero mais depender de uma substância para ter alegria. Eu quero sair disso. Mas você consegue mudar? Isso aí é diferente. Uma coisa é a gente desejar, outra coisa é a gente mudar. Eu creio que para viver os recomeços de Deus, é muito necessário entender que precisamos de mudança. Mas o mais importante do que isso é mudar. Posso ouvir um amém, irmão? E mudar, e permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe, e permitir que o Espírito Santo de Deus, ele venha nos moldando. Porque se a gente tem hábito, às vezes, de pensar algo, ele vai dizer, está errado. Se a gente tem disposição, às vezes, de falar algo, ele está dizendo, está errado. Você precisa mudar. Se a gente tem disposição, às vezes,
de mentir, ele vai dizer, olha, você precisa de mudança. Você precisa alinhar o teu coração ao meu coração. E mudança muitas vezes vai requerer de nós estar disposto. Nós abrimos o culto lendo sobre Zaqueu. Quantos lembram? Amém? A palavra de Deus vai dizer que Zaqueu, depois do encontro com Jesus, ele vai dizer para Jesus ainda na mesa, Jesus, eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a abrir mão. Eu estou disposto a devolver para as pessoas 4 vezes o que eu roubei delas. Eu estou disposto de pegar metade dos meus bens e dar aos pobres. Eu estou disposto. A gente vê prática na vida de Zaqueu. A gente vê não apenas uma promessa de mudança de final de ano. Às vezes no final do ano a gente faz uma promessa. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou cuidar da minha saúde. Esse ano eu vou estudar. Esse ano eu vou me preparar para um concurso. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou cuidar melhor da minha casa. Esse ano eu vou fazer isso. E está lá. Mas na vida de Zaqueu, para quem está disposto a viver recomeço, não é promessas de final de ano. Porque quando Cristo ele entra poderosamente em nossa vida, em nossa história, Ele vai transformar todas as coisas. Quando Cristo não é promessa, às vezes não é intenção. Zaqueu está dizendo, eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a viver o novo de Deus. Então, o que eu considerava lucro, dinheiro, coisa boa, eu estou abrindo mão, porque o que eu quero é o Senhor na minha vida. O que eu desejo é a presença de Deus em mim. Zaqueu está abrindo mão. Zaqueu está disposto. Eu sempre penso sobre isso, que é muito provável que Zaqueu tenha sido de um homem rico, tenha se tornado alguém, né? Com poucos recursos, depois do encontro que ele tem com Cristo, mas ele tem a maior riqueza da sua vida. Ele encontra Jesus, e porque ele encontra Jesus, eu tenho certeza que o Senhor operou um recomeço na vida dele, e todas as coisas se fizeram novas. Eu creio nisso, você crê também, amém? Não adianta apenas reconhecer a necessidade de mudar, tem que agir. Não adianta apenas reconhecer, realmente eu preciso mudar. Se a gente não tomar atitudes práticas, se a gente não dizer, olha, esse ano eu vou querer emagrecer, não adianta. Se a gente não fechar a boca, se matricular numa academia, procurar um médico, olha quem está dando a receita, ó, tá entendendo, né? Não adianta a gente falar, não, eu quero mudar de vida, se a gente não estiver disposto a entrar numa faculdade, a fazer um curso preparatório, a mudar, a preparar-se para um concurso. Não adianta a gente querer mudar a nossa vida espiritual, se a gente não abrir mão do nosso dia a dia, das correrias, abrir mão do entretenimento, dizer com forma prática, Senhor, a minha manhã, a minha tarde, a minha hora do almoço, eu vou dedicar ao Senhor, eu vou me dedicar ao secreto, porque eu necessito de mudanças que o Senhor faça na minha vida e na minha história. Para que a gente viva recomeços de Deus, a quarta atitude fala sobre depender de Deus. Se a gente quiser que o Senhor faça recomeços em nossa vida, em nossa igreja, em nossa casa, nós vamos precisar que o Senhor, nós vamos precisar depender de Deus. Pastor, como assim depender de Deus? Olha o que a palavra de Deus está dizendo para a gente em Lucas capítulo 15, verso 5. Você está abrindo aí? Não? João capítulo 5, 15, verso 5. Abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 15, verso 5. Olha o que a palavra de Deus está dizendo.
Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quantas vezes a gente já tentou recomeçar e a gente não conseguiu? E isso acontece porque nós tentamos mudar na força do braço. Nós tentamos recomeços em nossa vida na força do braço. Se a gente muitas vezes, a gente quer transformação em nosso lar, a gente vai querer muitas vezes fazer na força do braço. É do meu jeito, é da minha forma. Às vezes a gente quer mudanças na igreja e a gente vai dizer, é do meu jeito, é da minha forma, tem que ser desse jeito. Não, tem que ser do jeito de Deus. Porque Ele é a videira, não somos nós que somos a videira. Ele é a videira e nós somos os ramos. E se nós estivermos nele e Ele estiverem em nós, nós vamos dar muito fruto. Nós vamos dar muito fruto, porque Ele está dizendo, sem mim nada podeis fazer. A gente pode ter o melhor som, a gente pode ter os melhores professores de escola dominical, a gente pode ter os melhores aparelhos, a gente pode ter tudo. Sem mim, o Senhor está dizendo, nada podeis fazer. Irmão, se queremos recomeço, a gente vai ter que pagar o preço. Se a gente quer que o Senhor faça coisas novas, vai ser necessário pagar o preço. Vai ser necessário, dia após dia, entendermos que é o Senhor que dá o fruto. Entendermos em nosso coração que nós somos apenas as varas, que nós somos apenas os ramos, que de nós mesmos nós não temos condições de produzir fruto algum. Precisamos do Senhor, precisamos ser dependentes de Deus, precisamos rasgar o nosso coração e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou dependente do Senhor. Você é dependente do Senhor? Vou perguntar de novo, você é dependente do Senhor? Ou você planeja e faz? Ou você acorda e realiza? Ou você vê na conta que tem dinheiro e compra? Ou você faz do teu jeito? Ou você consulta Deus? Fala, Senhor, é possível? É da tua vontade? O Senhor deseja que isso realize na minha vida? Porque depender de Deus é uma bênção. Depender de Deus é abrir mão da nossa capacidade de solução e a gente permitir que Ele traga as respostas poderosas para a nossa vida. Amém, queridos? Nós vamos ter que aprender a confiar, nós vamos ter que aprender a depender de Deus. Jeremias capítulo 15, verso 5 diz, maldito é o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Eu quero terminar nessa noite pensando com você a respeito de recomeço, porque algumas coisas nós falamos nessa noite. Deixa eu recapitular com você. A primeira atitude para quem quer viver recomeço é reconhecer as necessidades de mudança. Você pode repetir isso comigo? Reconhecer as necessidades de mudança. Ao invés da gente usar de desculpas, ao invés da gente dizer, não é bem assim, a gente rasgar o nosso coração. E a gente pedir ao Senhor, Deus, eu preciso de mudança. Minha casa precisa de mudança. Minha personalidade precisa de mudança. A minha igreja precisa de mudança. Depois que a gente reconhece
A segunda atitude que precisamos é estar abertos às mudanças. Porque Deus vai nos dar direções. Deus vai te mostrar o que você precisa mudar. E você tem que estar aberto às direções de Deus. A terceira atitude que nós falamos nessa noite é estar disposto à mudança. Reconhecer que precisa estar abertos e estar disposto a mudar. Tem uma música que nós cantamos e a gente fala: Senhor, tens liberdade aqui, mude as coisas de lugar. É isso que a gente canta? Tens liberdade aqui, Espírito Santo, pode mudar as coisas de lugar. Pode mesmo? Pode mesmo? Porque eu não sei você, esses dias a Pri fez uma mudança lá em casa, no quarto dos meninos, mudou cama, cômoda do lugar. Eu entrei no quarto e falei: meu Deus, por que mudou? Porque muitas vezes a gente não está tão aberto às mudanças. Mudanças simples, mudanças necessárias. A gente vai julgar, a gente vai dizer, mas estar abertos às mudanças daquele que está direcionando. Você crê que o Senhor direciona a sua vida? Você crê que o Senhor é o seu dono? É o Senhor da sua história? Você crê que o Senhor é o Senhor desse lugar? Amém? Se o Senhor é o Senhor desse lugar, que Ele mude. Eu sempre oro, digo: Senhor, o meu plano, o plano que está no meu coração é esse. A ordem que está no culto é essa. O que nós precisamos, eu entendo que o que precisamos está aqui. Mas se o Senhor quiser mudar tudo de lugar, muda tudo de lugar.